Boa noite, programa Canal Aberto, entrando no ar com um tema muito importante, que são os moradores e moradoras de rua. Fato que nós temos presenciado não só aqui na cidade de Novo Hamburgo, mas em várias cidades aí do Brasil, e que de um tempo para cá, inclusive, tem aumentado o número de pessoas que, por várias situações, se encontram morando debaixo de marquises, em frente de lojas, de comércio, né? Mesmo aqui em Novo Hamburgo, em algumas praças. E hoje nós vamos abordar esse assunto, essa triste realidade que são os moradores de rua. E para debater esse tema, eu tenho a honra de trazer aqui para o Canal Aberto o escritor, empresário Jorge Martins e o nosso amigo, que várias vezes ocupa essa bancada aqui nos programas do Estação Hamburgo, o nosso jornalista querido Aurélio Decker. E, como foi falado no início, é uma realidade que nós temos presenciado e que de um tempo para cá tem aumentado o número dessas pessoas que moram na rua. O que leva uma pessoa a morar na rua? São diversos fatores, tem a questão da drogadição, tem a questão do abandono, né? Tem muitas pessoas que voluntariamente se decidem morar na rua. E sobre isso nós vamos então abrir o programa com uma fala do nosso querido Jorge Martins. Boa noite. Uma boa noite ao colega aqui, o apresentador também. E queria dar um boa noite todo especial ao telespectador do Canal Aberto. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui presente e falar inclusive sobre a minha trajetória e sobre o tema, né? Que hoje ele está aí, né? Basta a gente sair daqui, caminhar, andar 2, 3 quadras, a gente já vê algum morador de rua. Né? Com certeza. Jorge, nas suas considerações iniciais, nesse preâmbulo aqui que nós estamos fazendo, tu teve essa experiência como morador de rua? Como é que foi isso? Tu conta isso? Tu realiza palestras em escolas? Como é que se deu? Pode fazer um panorama da tua vida? Como é que tudo iniciou? Eu sempre digo que eu sou uma exceção, né? Eu sou exceção porque se as pessoas prestarem atenção, eu fiz um caminho inverso. Enquanto todos caminham em uma direção, eu fiz um caminho totalmente ao contrário. Muitos acham que o de 1 milhão talvez não se salve que nem eu. Eu sou hamburguense, sou natural aqui de Novo Hamburgo. Vivi aqui 2 anos e meio nas ruas, dormindo aqui no cemitério, em Hamburgo Velho, nos carros abandonados aqui no centro e também em Hamburgo Velho. E depois eu fui parar em Porto Alegre, dormindo mais 2 anos e meio na Praça da Alfândega. Mas eu consegui superar isso tudo. Daquela época que eu andava nas ruas aqui, aqueles que andavam comigo, até eu dei uma entrevista esses tempos aí para a Globo, né? Eu me emocionei, porque eles perguntaram para mim, Jorge, quantos ainda estão vivos, né? Eu digo, olha, ninguém, só restou eu. Talvez eu tenha feito um caminho diferente, vendo toda aquela desgraça, né? Porque eu não tive uma estrutura familiar, eu me criei com a minha avó até aos 10 anos de idade, a minha avó era muito pobre, morava em Hamburgo Velho, lá nos Eucaliptos. Eu fui colocado numa caixa de sapato porque ela não tinha onde me colocar, eu sou prematuro de 7 meses. Minha mãe tinha problema mental, meu pai era presidiário. Então eu não tive nenhuma estrutura familiar. Quer dizer, eu tinha tudo para dar errado, né? E eu fiz o caminho inverso, ao contrário. Mas o que a vida nos oferece são 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E se eu estou aqui hoje, né, é porque eu escolhi um desses caminhos. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho, né? A vida não é um destino, é um caminho, nós somos o arquiteto deste caminho. Só que muitos perdem a esperança. Hoje em dia, a maioria desses jovens e adolescentes são acometidos por problemas e desestrutura familiar, né? Então, eles vão para as ruas, não têm mais esperança, caem na drogadição e é muito difícil eles retornar à sociedade. Perfeito. Eu tenho também aqui a honra de estar sentado ao lado do meu amigo Aurélio Decker, essa pessoa querida, amada pela comunidade aqui de Novo Hamburgo. E
e tu também teve uma experiência recentemente, inclusive foi objeto de uma grande reportagem no jornal NH, em que tu foi verificar em loco a situação, né, dos moradores de rua aqui do município. Como é que foi essa experiência lá? Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Prazer te conhecer. Imagina. Igualmente. Meu querido colega de várias jornadas de jornalismo, é uma honra estar no teu programa. Eu fui dormir, fui imitar um morador de rua, fui meio maltrapilho, eles até nem andam muito maltrapilho, mas eu estava bastante mal vestido. Fui dormir então, junto ao prédio do Banco do Rio Grande do Sul. Só não fiz xixi na parede, mas me deu vontade de fazer também, como todos. Foi para fazer a matéria ou não? Fui lá para fazer a reportagem, fui para sentir o que eles pensam. E aí aquela coisa de madrugada, as pessoas ignoram os moradores de rua e depois eu conto mais detalhes, tu queres só uma impressão inicial. A impressão inicial é que Novo Hamburgo está triplicando, ao meu ver, como repórter que sou, jornalista que sou, ando pela cidade, vou nas bancas, ando de noite pela cidade. Eu diria que em 3 anos nós triplicamos, nós mais que triplicamos, nós tínhamos em torno de 20, 30 talvez. Nós estamos hoje com 90, em torno de 90, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 90 moradores de rua em Novo Hamburgo. Em 16 pontos, porque depois de eu ter dormido lá, durante 10 dias, todas as noites eu saí à procura de pessoas que dormissem nas ruas para conversar com eles, para ver quais são os pontos que eles dormem, essa coisa toda. Porque nós temos uma carência aqui no Novo Hamburgo de estatísticas sobre isso. Fiquei muito surpreso sobre isso, com a falta de informação. Informação juramentada. Suposição tem bastante, mas informação de que pessoa que foi lá ver, não tem. E para mim, a gente precisa ver as coisas para poder falar para as pessoas. Então, eu soube na secretaria que Novo Hamburgo tinha 1.100 moradores de rua. Não tiraram isso. Isso é um número completamente absurdo. Aí aquelas histórias. Parece que ali atrás o governo federal mandava auxílio para os municípios de acordo com o número de moradores de rua. Aí eu não duvido que tenha chutado, né? E até me admira que não tenha 40 mil em Novo Hamburgo para vir mais verbo. Que isso também não seria de surpreender. Tem uma notícia aqui de 2016 que Novo Hamburgo tem cerca de 500 moradores de rua. Então, isso é chute, isso não é verdade, isso é mentira. Tá? Eu não encontrei esses 500 em lugar nenhum. Não existe essa comprovação científica. Não tem, isso é um chute. Aqui diz que 443 cadastros de andarilhos foram realizados no município. O cara pode ir 10 vezes, e aí 10 vezes ele consta. E não necessariamente ele é daqui, né? Então, passou por aqui, se cadastrou e foi embora. Sim, toda a vida. Veio de Porto Alegre, foi para Santa Catarina e tomou café em Novo Hamburgo. E o número que tu colocou, assim, que tu estima, é quanto? Em torno de 90. Talvez 100, talvez 85. Sim. Dos que ficam aqui em Novo Hamburgo mesmo. Os que estão, os habituês aqui. Né? Mas e os conselhos tutelares? Eles não estão fazendo levantamento? Não estão? É que na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu conversei com a Câmara de Vereadores, e eu constatei uma coisa muito interessante. Não há nenhum grupo de trabalho noturno. Ninguém. O morador de rua é afeto a uma secretaria, mas a secretaria tem um horário de expediente de manhã e de tarde. Eu perguntei, mas secretária, a senhora já foi de noite? Não. Quem é que vai? Não, nós não temos. Sim, mas por que você não acompanha de noite? Porque o horário é de dia. Sim, mas o horário é de dia, mas o trabalho de vocês é à noite. Onde é que são os pontos? Eu não sabia, não tinha. Aí falei que só tem um banheiro de noite em todo o centro da cidade, só nas bancas. Sim. Aonde eu ia. Então, e o pessoal faz xixi ali, encostado nas paredes, faz cocô onde bem entende. Então, eu disse para ela, só tem um banheiro? Só um banheiro? Sim. Vou informar a prefeitura. Isso não é possível, não. Então, conclusão. Não há um trabalho de acompanhamento. Tem sim de dia, de manhã no BOP. No centro POP, na Domingos de Almeida, ali funciona. O sujeito lá ganha café, ganha pão, às vezes tem café com leite, ele ganha sabão em pó para lavar a roupa dele, tem tanque para lavar roupa, tem chuveiro quente para ele tomar banho, e uma vez por semana ele pode ver filme. Tem uma sala para ver filme. E são encaminhados os que têm problema para a saúde, aquela coisa toda. Então ali são em torno de 90 que são atendidos por café da manhã. Então, esses 500 aí é chute. Quem falou nisso, chutou. Quem falou 1.100, chutou mais ainda. O problema é o seguinte também que nós passamos. O que acontece? Esses cargos que são importantes, geralmente, não são gestores. São ocupados por cargos políticos.
não por cargos, por pessoas técnicas. E esse é o problema que enfrenta não só a cidade de Novo Hamburgo ou o nosso estado, é o Brasil. Então, tu geralmente pega um prefeito, pega um governador, pega um presidente da República que não tem projeto para o futuro. Isso é muito triste. Quer dizer, não tem explicação uma cidade não saber quantos moradores de rua existem no município. E se não sabe, porque não se está fazendo nada. E a tendência é aumentar. Sim. Jorge, a tua experiência, assim, ó, claro que naquela época, na época em que tu foi obrigado a morar na rua, porque ninguém escolhe morar na rua. Não. São poucos casos, né? Tem aquele caso do Eduardo Marinho, daquele rapaz lá do Rio de Janeiro, lá, que ele optou, ele era um filho da classe média e optou conscientemente morar na rua. Uma outra idade, né? Uma outra faixa etária. Na minha idade, não. Pois é, e ele se identificou com um morador de rua. Ele disse assim, não, um morador de rua é uma pessoa sincera. Vocês não acreditam, vocês estão aí em casa, não acreditam na solidariedade que existe entre os moradores de rua. Né? Então ele encontrou uma humanidade, uma gentileza que ele não encontrou no círculo dele, porque ele era filho, inclusive, de gente de classe média alta. Ele optou, ele fez uma opção. Esse é um caso à parte. Mas naquela época em que tu estavas naquela situação, ainda não existia esse demônio que é o crack, né? Que talvez seja responsável... Mas existia o Loló. Existiu o Loló. E não é só Eu, o Loló, inclusive, eu lidava com o Loló, porque sim. o Loló é feito da cola. E se utilizava muito aqui, como a cidade industrial do calçado, na fábrica de sapato. E eu, com 8, 9 anos, às vezes trabalhava 15 dias, um mês numa fábrica de calçados, e passando cola no sapato. Então eu cheirava muito aquilo, eu conhecia aquilo ali. Era uma outra época, só que aquela época era o delegado que mandava e o padre. Nós não tínhamos aqui conselho tutelar, direitos humanos, não tinha nada. O tanto que 10 para 11 anos eu dormi aqui no porão da delegacia. Quer dizer, eu era para ser um bandido, um marginal. Agora, existe essa solidariedade no nosso meio, quer dizer, eu como ex-menino de rua, por quê? Porque quando alguém não tem e nós estamos juntos, se está junto ali, se está passando pela mesma dificuldade, pela mesma situação de vida, a gente divide, porque não conseguimos ver o outro. Nós deveríamos de ensinar isso dentro de casa, não só como psicólogo, psicopedagogo que eu sou, mas isso tinha que vir de casa, a educação de casa. Né? Por exemplo, quando eu faço uma intervenção numa sala de aula, né, geralmente eu trabalho muito esse foco, que é o foco em si, o foco no outro e no bem comum. Porque é muito difícil tu te colocar no lugar do outro. Dificilmente o pai pega os seus filhos e vai levar aí numa comunidade para dividir aquilo que tem, aquilo que não se usa mais, sentir e viver aquela pobreza, aquela dificuldade, que o mundo não é aquele ali. Né? Então se vende dentro de casa como se a felicidade fosse um direito que ele não tivesse que conquistar lá na rua, lá fora. E aí quando ele se depara lá na sociedade, ele vai se frustrar. E tem muitos que estão hoje na rua abandonados, não acreditam mais nos seus sonhos, decepcionados, e se tornam morador de rua, pessoas com grau superior, né? Que tinham uma vida mais ou menos muito satisfatória e um nível muito sofisticado de vida e acabaram aí nas ruas, que não tem mais esperança. Então, acho que começa muito dentro de casa. Nós temos que criar nossos filhos para aprender a ter problemas, a enfrentar problemas, e não se cria. O que está acontecendo hoje? Né? Se dá tudo para o seu filho achando que vai substituir aquele tempo de acompanhamento. Então, o pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, acaba abandonando o seu filho. Então, acaba dando presente demais, dando mesada. O que acontece? Com esses presentes que os jovens, as crianças, os filhos vão ganhando, isso vai desencadeando mecanismos endorfínicos nessas crianças. Elas estão se tornando irritadiças, não sabem o que vão fazer, estão sendo assoberbadas de informações porque vivem no computador ou dentro do quarto. E isso aí vai fazendo com que elas precisem cada vez mais. Então, eu gostaria de dar uma dica aqui, os familiares e os pais. Tenha mais tempo, acompanhe o seu filho, acompanhe seus filhos, não perca eles para o quarto. Não perca eles para a internet, para o celular e muito menos, porque de repente, uma hora vão perder para os traficantes ou para a criminalidade. Aí é tarde demais. Perfeito, perfeito. Aurélio Decker, nessa experiência que tu teve aqui, enquanto você estava falando, Jorge, eu estava me lembrando de um caso em Porto Alegre, de um cidadão lá, um engenheiro, até vou falar a profissão, porque
e ele perdeu a esposa. E ele é uma pessoa de posses, assim, e naquele momento ele decidiu, eu vou morar na rua. Ele deixou tudo para os filhos e em 2 anos ele estava morto. Né? Entrou numa crise depressiva, né? Enfim. Esses casos, assim, o que tu detectou aqui em Novo Hamburgo? Qual o perfil dessas pessoas? Assim, o que eu vi? Vamos considerar uma noite, uma madrugada e depois 10 dias seguidos, ininterruptos. Eu fiz uma imersão nesse mundo que não é tão grande assim. Se localiza mais no centro. Tem casos pontuais isolados nos bairros, pouquíssimos, raros. A tendência em todo mundo é mesmo no centro, né? No centro, que as pessoas gostam de ficar, os moradores de rua. Porque tem mais movimento, né? Tem mais facilidade de conseguir as coisas e ganhar. Sem dúvida. E graças ao jornal NH, o Grupo Sindeu pude viajar por vários países do mundo e vi isso. Eu vi, meu Deus, em vários países. Desde Londres até... De Nova York, os mais sofisticados. Até os mais pobres. Eles conseguiram o direito de dormir no frio, mesmo que morrendo, porque a prefeitura pegava eles à força. Sim. Quando a neve era intensa, para eles não morrer. E eles não. Conseguiram como Supremo Tribunal o direito de ficar na rua, mesmo correndo risco de morte. Então, eles são os gurus lá dos moradores de rua de todo mundo. São famosos os moradores de Nova York. E geralmente quando a gente anda nessas grandes capitais, que nem na França, né? Eu convivi em vários países também da Europa, tu não vê isso muito naqueles centros turísticos, né? Claro, porque eles são retirados de lá. Eles não deixam, não conseguem ficar ali. Não encontra morador de rua em Gramado. Não, mas eu ganhei o troféu Kikito lá, eu fui patrono da Feira de Gramado, eu convivo nas escolas de Gramado há 4 anos trabalhando. Tu vai na periferia de Gramado, não é aquele glamour. É totalmente diferente. Mas não muito também, né? É pobreza, tu vai lá tu vai ali pro lado de Canela, no Canelinha, tu vai... Eles não lá, têm favela, né? Mas a pobreza, a criminalidade não aparece. Ela não é estampada. Né? Mas tu começa a sair do centro de Gramado, do centro de Canela, e vai para a periferia, para os bairros, para as comunidades, tu vê também até morador de rua, andarilhos e a pobreza tomando conta, inclusive nas escolas. As escolas com problemas, né, estruturais. Sim. Mas então... Mas esse perfil que tu pergunta, que eu constatei em pouco tempo, é prematura essa minha conclusão, mas enfim, na falta de outras informações, essa uma acaba ficando encorpada. Sim. Eu notei o seguinte, qual é a causa do aumento extraordinário de 20 para 90 em 3 anos? E eu penso que, continuando nesse vídeo, nós vamos ter 300 moradores de rua daqui a 2, 3 anos. Eu não sei onde vão botar essa gente. Eles já tomaram conta do centro da cidade da noite. Sim. Tomaram conta, que eu digo, não é que eles estão infestando. São pessoas que acabam morando ali e acabam ocupando espaços e faz com que as pessoas deixem de frequentar. Receptivo turístico, o Banrisul, Marquise das Lojas, ali, Magazine Luiza. Mais em Novo Hamburgo, na noite, a nossa principal praça, que é a Praça do Imigrante. As pessoas não vão. As pessoas têm medo de ser abordadas, eles têm medo de ir lá, sentar nos bancos de noite. Então eu notei assim. Tu sabe fazer um gancho? Na minha época, tu não podia andar no centro. Tinha, aliás, que acontece? Tinha que ser escondido. Eu vivia escondido. Muitas vezes eu dormia em cemitério porque eu era os traficantes, tinha traficantes na época. A polícia mas a polícia pegava. Sim. O tanto que eles começaram a me perseguir e acharam meu pai depois que ele tinha saído do presídio e obrigaram meu pai a ficar comigo, que ficou 3 meses, mas eu apanhava demais e eu não aguentei. E eu não consegui mais ficar em Novo Hamburgo porque eu ia ser preso de novo. Então a polícia não deixava ficar no centro. A polícia não podia te ver nas ruas. Né? Eles te levavam para a delegacia. Então a gente tinha medo, eu tinha muito medo. Eu dormia embaixo do porão das casas. O tanto, quando eu fui pego com 11 anos, eu estava dormindo embaixo do porão de uma casa. Eles tiveram que tocar com uma taquara para mim sair. E eles me botaram num jipe, naquela época, era jipe, e me trouxeram para a delegacia, não tinham onde me colocar, e me botaram numa cela escura no porão aqui da delegacia para mim dormir. Então era para ter saído ali um bandido, né, um criminoso. Mas naquela época eles não deixavam tu ficar. E era um regime militar, né? Então tu tinha determinada idade, tinha que apresentar a anos carteira. 70, exatamente. Era anos 70. Anos 70. Eu fui parar em 70, 71 em Porto Alegre. Isso.
Então, o que tem hoje? Tem um excesso, e isso surpreende muita gente não gosta que eu fale isso, e eu estou me lixando porque não gosta que eu fale isso. Sim. Então, é assim, Isso aí. tem muita gente ajudando demais. Então, acontece assim, ali pelas 8h30 da noite, 8 horas, geralmente eles ganham cachorro-quente ou sanduíche. Ali pelas 11 horas tem sopa. E pela meia-noite tem arroz com carne e arroz com Quem é que galinha. leva? De manhã tem o café no pop, eles ganham sabor para tomar banho quente, ganham café e ganham também banho quente e pode olhar filme. Está ficando bom lá na rua. Tem operário por aí passando mal, meu. Tem cara desempregado que não tem 3 refeições para dar para os filhos de jeito nenhum, de noite. Ele não precisa produzir para ganhar, para adquirir. Esse é um dos problemas. Claro, o que nós temos então aqui? Levantamento que também não havia, agora estamos levantando isso. Tem em torno de 50 grupos, a maioria religiosos, que fazem esse atendimento. Cada um tem a sua maneira de atender. Eles não querem se disciplinar. Por exemplo, segunda-feira, vamos organizar, pelo amor de Deus. Vamos servir Eu vi o morador de rua, na minha frente. Ele se destapou e disse, cara, vocês não vão deixar eu dormir, meu. Eu não aguento mais de tanto comer, meu. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Ele está se queixando. Porque os caras chegaram e disseram, não, vamos fazer uma oração, nós temos comida para ti. Ele queria dormir. Ele estava empapuçado, tá, de tudo, de droga, de comida, de sanduíche, de tudo, de sopa. Queria dormir. Então, o que eu constato em Novo Hamburgo? A generosidade das pessoas aqui, ela é muito grande. Nós temos, hein? Eu imagino que nós temos em torno de 500 pessoas para cuidar desses 90. Então, eles ganham essas refeições todas, eles ganham roupa que muitos vendem no brechó por 5 pila, ganham um cobertor novo, não tira do plástico, vai no brechó e vende por 15 pila. Transforma em dinheiro. E compra droga. Então, vai usar naquilo que acha que tem que usar. Não, e fora isso, né? Se infiltram muita gente. Também, que nem são moradores de rua. Que nem são né? moradores de rua. O cara vai ali para ganhar alguma coisa. Né? O tanto que às vezes eles se matam. Isso está acontecendo muito em Porto Alegre. Agora, o que precisa ser feito um trabalho através da sociedade e da prefeitura? O que precisa? Porque existe uma hipocrisia muito grande. Mano. Eles param na esquina, dão R$1 para se ver livre do cara. Na minha época, ninguém dava nada. Hoje, tu junta 30, 40, 50 reais parando numa esquina. Tu não sai mais. E de noite tu tem comida. Então, tu está sendo estimulado a ficar e não estimulado a sair. Assim como nós estamos vendo na cadeia e nos presídios hoje, que a lei de execução penal, os 2 eixos da lei de execução penal, que é punir e ressocializar, não está acontecendo, porque dentro das cadeias também não estão produzindo. Né? Estão gerando custos para a sociedade e para o Estado. Então, o que acontece? Esses moradores de rua estão sendo estimulados a ficar. Na minha época, voltando no assunto, claro que eu não queria ficar. Eu tinha 10, 11, 12 anos, então eu rezava, eu olhava para o lado, eu chorava. Eu via cada um que se aproximava de mim, eu achava que ia me adotar. E tu não tinha nenhum... Porque eu queria segurança, eu perdi a segurança que eu tinha, que era minha avó. De família, tio, nada, não. Ninguém queria saber, eu tinha um tio que morava junto, dizia ele, a rua é teu lar, eu não posso ficar contigo, eu não tenho condições, sou muito pobre, e tu não aqui não fica. E ele lavou as mãos, depois ele se arrependeu, porque ele me encontrou, eu já como empresário, como ator, etc. Mas é a vida, né? E talvez eu seja mesmo uma exceção, porque passar por tudo que eu passei, não foram 1 mês, 2 meses, 3 meses, foram quase 6 anos, é quase impossível alguém se salvar, não se tornar um drogado, e principalmente chegar na idade que eu cheguei com uma saúde mental, por isso que eu fui fazer depois psicologia, neurociências. Quantos anos tu tinha quando tu foi morar na rua? Eu tinha 10 para 11 anos, quando eu perdi minha avó, até os 16 anos por aí, eu já estava em Porto Alegre. Foi quando eu consegui o primeiro emprego, que foi limpar o chão do restaurante da Assembleia Legislativa. Mas é uma história para contar como que eu entrei, como que eu consegui ficar lá na Assembleia. Essa história está aqui? Sim, está aqui no Meu Nome é Jorge. Depois a gente vai falar mais sobre o livro. Que está pré-produção de uma longa-metragem. Já estamos aqui, o produtor da Panda Filmes, o Beto Rodrigues, já está em tratativas com o secretário aqui de Cultura, para ver se o filme... Porque o filme, a maioria das locações,
serão aqui na cidade Aqui de em Novo Novo Hamburgo, Hamburgo. né? Que beleza, Eu que tenho o maravilha. prazer de Vamos ver se ser nos burguês. convidam para fazer uma figuração, Lelo, nessa, né? Daqui a pouco. Até porque tem um grande artista, que inclusive, Alex, depois eu gostaria que vocês colocassem aí no final, Vou botar aqui. que é um compositor aqui da região, chamado Portos Olinto, que fez uma música lindíssima, chamada Meu Nome é Jorge, que é uma música em parceria contigo, vocês dois fizeram a música, e conta a tua história, a tua trajetória, né? Uma música muito bonita. Então, no final, o Alex vai colocar lá, nos últimos 3 minutos do canal aberto, a gente vai terminar com uma Essa música. letra começou com a escola que eu fui patrono da Feira do Livro aqui de Estância Velha, com a escola Walter Jacob, no qual nós ganhamos também o prêmio Sesc 2015 mais Educação. Foi todo o estado. Então eles trabalharam no meu livro, eu como autor presente, e a sinopse do meu livro, da minha história, foi para a praça aqui em Estância Velha, para a população ter acesso e saber o que eu passei, né? E darem valor, porque muitos não têm, e muitos têm e não dão valor para aquilo que têm. Com né? certeza. Lelo, eu queria te fazer uma pergunta. A repercussão que teve a tua reportagem, esse teu grande trabalho jornalístico, que vai ser, que se já não foi, vai ser objeto com certeza de premiação. E eu acompanhei, claro, no Facebook, né? Eu tô meio fora das redes sociais. Eu não coloco nada, eu não posto nada, mas eu acompanho, né? E eu acompanhei e fiquei muito comovido, fiquei muito sensibilizado com a tua coragem, né? Com o teu papel de jornalista, que o jornalismo para mim é isso, né? Não adianta só tu escrever bem e ter uma boa redação, tem que ir lá e viver a realidade do povo, da comunidade. E como é que foi essa repercussão? O que tu sentiu ali na... Foi extraordinário, né? Mais do que isso, só. Eu fui 3 vezes para a China, dormi lá naquela mão de obra escrava, nas fábricas de sapatos, para ver como é que eles trabalham. Já é uma história que já vem de longo tempo. Vem de longo tempo. Por que eles roubaram o nosso espaço todo dos sapatos nos Estados Unidos e em outros mercados do mundo? Os chineses nos comeram por competência, por amor ao trabalho que eles têm lá e nós não temos aqui. Aqui o cara quer arranjar uma boca, o cara quer arranjar... E claro, tem gente que trabalha também. Ele quer emprego aqui, né? Não, lá eles têm amor pelo trabalho mesmo, é verdade. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o nosso nobre jornalista. E eu fiquei muito condoído com essa história e com essa tua passagem por esse mundo, que é um mundo diferente, né, Ló? Comparado com a tua vida, não. Jorge, eu fui fazer um piquenique. Não, mas... Eu fui acampar lá no centro. Mas isso é muito... dormir uma noite, Mas isso Deus. é muito importante. Eu trabalho muito com os professores também. Em todos os lugares, em tudo que é escola. Sim. Eu acho que tu é uma preciosidade que nós temos aqui, pelo exemplo que tu deste. Agora, eu fiquei amigo lá de 3 moradores de rua. Que eu fui dormir do lado dele, pedi licença, pode dormir aqui? Tinha mais 2, os 3 ex-presidiários. Comecei a conversar com eles quando amanheceu, e eu disse para eles, tá, eu tenho uma surpresa para vocês agora. Cada um me contou a sua história para o morador de rua, não era para o repórter. Digo, tá, nós vamos ali nas bancas agora, nós vamos tomar um café meu, com sanduíche, um café com leite, pode pegar o que tu quiser. E eles, mas o que aconteceu? Você acharam que eu tinha afanado algum dinheiro de alguém? Eu disse, não, eu não sou morador de rua, eu sou jornalista, eu sou repórter. Vocês são meus amigos, nós vamos agora tomar um cafezão, babá, fiquei amigo dele. Então, hoje, um deles é muito amigo de uma guria, moradora de rua, que vai ganhar nenê hoje. Provavelmente eu vou ser padrinho dessa criança. E ela tem um marido, namorado, que também era morador de rua, e esse meu amigo Rodrigo, os 3 moram em Canudos, estão fazendo peça para sapato, deixaram de morar na rua, estão tentando se recuperar, estão rachando o aluguel em 13 e tal, e eu estou ajudando eles. Sim. Por que não? Sim, claro. Mas essa história aí do Jorge é muito comovente e eu fico repito, muito contente de te conhecer. Eu acho que no Novo Hamburgo não tem que falar com o Aurélio Deco, que foi fazer piquenique no centro, foi passear. Tem que falar com uma pessoa que morou esses anos. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença agora, porque infelizmente a gente vai ter que fazer um break para os nossos Isso é importante, né? culturais, com certeza. Na volta nós voltamos com a pergunta. Opa, beleza. E daí na volta a gente continua com esse bate-papo muito importante aí e muito divertido também, né? Porque essa temática não é só tristeza, tem muita alegria, tem muita solidariedade, também tem uma história, um belo exemplo de vida que aqui é o nosso amigo Jorge. Daqui a pouco a gente volta.